domingo que promete também, porque o torcedor rubro-negro vai reencontrar o time no Maracanã, o time que vinha de 2 resultados ruins dentro de casa, tinha sido o Cuiabá, quando o Flamengo empata e depois o Fortaleza em que ele perde, aí ele vai à Bahia e ganha do Vitória jogando mal. O Tite tem sido muito questionado. E o Flamengo no domingo recebe o Atlético Goianiense. O que esperar desse encontro no Maracanã, que com certeza terá mais de 50 mil torcedores, Edu? Não, o Flamengo também tem, a gente falou aí de relação de amor e ódio, né, de outros times com as suas respectivas torcidas. O Flamengo também vem sendo assim, né, nesses últimos meses. O time está lá em cima, né, nesse momento é o vice-líder da competição, né, atrás do Botafogo apenas. Botafogo terminou a última rodada com 40 pontos, o Flamengo tem 37. Agora, o Tite, não dá para negar, tá com esse time na mão. Tudo bem, às vezes não é um futebol assim tão vistoso, tão exuberante, de grandes jogadas, mas vem sendo um futebol eficiente. Isso não dá para negar, né? Temos até aí uma tela para ilustrar bem essa questão do Flamengo, tanto que o time tem um sistema ofensivo muito eficiente, que apesar do Flamengo ter o artilheiro da competição, no caso aí o Pedro, né, 9 gols em 17 jogos, olha quanta gente já marcou gol também com a camisa do Flamengo neste campeonato brasileiro, né? Lembrando que falta atualizar aí essa tabela em relação à última rodada, né? O Carlinhos, no caso, já tem 2 gols e o Arrascaeta também tem 2 gols. Eles que marcaram, né, na vitória do Flamengo no meio de semana. Então, ó, só para dizer, o Davi Luiz, por exemplo, tem 2 gols, Luiz Araújo, o De La Cruz, o Gabigol, né? Aí aparece Gerson, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Lohan, o Everton Cebolinha, enfim, tem bastante gente aí fazendo gols, né? Ou seja, isso mostra, para mim, pelo menos na minha avaliação, isso é um indicativo de que esse time do Flamengo, primeiro que assim, saíram os uruguaios para a Copa América e o Flamengo não caiu tanto assim de produção, né? Muito pelo contrário, manteve ali a pegada, né? Esteve sempre ali ganhando, empatando no máximo e tal, não despencou na tabela de classificação, por exemplo, antes da Copa América e depois da Copa América. Então, assim, não dá, eu não consigo realmente criticar assim, o Tite, falar que ele não entende nada, que o Flamengo está muito mal, etc. Isso não é isso que está acontecendo com o Flamengo, né? E o Flamengo, obviamente, que além do Campeonato Brasileiro, agora também começa a centrar ali suas atenções, né? Tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. Eu acho que a vida do Atlético Goianiense, né, vai ser complicada aí nessa partida, Fábio. Mas em relação à atuação do Flamengo, o Edu, o que o torcedor reclama e muito é do desempenho do time. Até esqueci, teve o jogo com o Criciúma que era para ser realizado no Maracanã, no último sábado, aquele da polêmica do pênalti que o Barreto joga a bola para cima do Everton Ribeiro, do Everton Cebolinha. Everton Ribeiro está no Bahia. Mas a atuação do time, o time não vem desempenhando, vem tendo até resultados, venceu o Criciúma, venceu o Vitória, mas não vem tendo desempenho. E aí você pega os últimos 4 jogos, apesar de ter feito 7 pontos, é muito pouco pelo que se espera do Flamengo. Porque tinha que ganhar do Cuiabá em casa, tinha que ganhar do Fortaleza em casa. Ah, mas o Fortaleza é G4, mas o Flamengo está brigando pelo título. Se a gente olha a tabela, o Flamengo está a 3 pontos do líder Botafogo, com um jogo a menos, que é aquele jogo com o Inter que foi adiado. E agora, como você bem lembrou, tem uma sequência terrível, porque começa a Copa do Brasil e ele pegou o Palmeiras e o Palmeiras pegou o Flamengo, quer dizer, os dois, um desses vai ficar pelo caminho, eles caíram no azareio, não foi sorteio. Depois tem a viagem para a Bolívia para pegar altitude na Libertadores e o Campeonato Brasileiro vai comer solto, ele não para. E ainda tem na data FIFA o jogo que ele tem que fazer contra o Inter. Ou seja, ele vai ter uma sequência no mês de agosto e início de setembro, realmente uma sequência pesada, e que o Tite vai ter que tirar um pouco mais desse time, mesmo conseguindo alguns resultados, mas precisa performar. Não, sem dúvida. Uma coisa que eu concordo que é interessante sim a gente dizer, tudo bem, o Flamengo hoje, se a gente for olhar, é o melhor ataque da competição, né? Ou seja, essa questão de fazer gols,
de transformar o seu volume de jogo em gols, isso vem ocorrendo. Mas tem uma coisa importante, aí eu concordo, e isso explica, inclusive, esse empate com o Cuiabá, a derrota aí para o Fortaleza, etc., que é a questão da intensidade do Flamengo durante os 90 minutos. Eu acho que o time. Aí sim o Tite pode melhorar realmente a equipe rubro-negra, né? O Flamengo, em alguns momentos durante o jogo, meio que para de competir. Assim, não estou falando que é forçação de barra dos jogadores, que ninguém está se empenhando, não é nada disso. Mas no nosso campeonato brasileiro hoje, né, e cada vez mais o nível dos times está subindo, o time precisa estar acordado, precisa estar competindo mesmo, precisa estar com pegada, precisa estar atento, precisa estar concentrado os 90 minutos. Então é isso que eu acho que o Flamengo pode virar a chave para melhor ainda durante o segundo turno. E lembrando, né, a gente já falou aqui de Copa do Brasil, e esse duelo aí entre Flamengo e Palmeiras já é na semana que vem, quarta-feira. O primeiro jogo é no Rio, né? Aí o jogo da volta aqui em São Paulo. Exatamente. Aí o Flamengo precisa fazer um bom resultado, porque a decisão acontece no Allianz Parque. E aí depois volta para Campeonato Brasileiro, sai para jogar Libertadores no meio de agosto. Vai ser um mês bem pesado. Lembrando que a Copa do Brasil, a fase oitavas final, decide logo agora, né? O primeiro jogo, como você lembrou, aqui no Rio de Janeiro, o jogo da volta em São Paulo acabou. 2 próximas semanas, quem avançar chega para as quartas de final. Agora, o Edu, o Atlético Goianiense fora de casa, por incrível que pareça, eu lembro que ele veio ao Maracanã e bateu o Fluminense, por exemplo, ele tem um desempenho melhor do que em casa. O que explicar o lanterna da competição fora de casa ser um melhor visitante do que um bom mandante? É uma coisa interessante, né? Uma coisa até meio inexplicável, eu diria, né? A gente tem aí os números do Dragão, né? Também falta atualizar. Na verdade, em Goiânia ele conseguiu 3 pontos, porque teve esse empate recente com o Bahia, mas o Atlético Goianiense ainda não venceu em casa, né? São 0 vitórias. Agora, pelo Brasil, como mandante, foram 9 pontos ganhos, sendo 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados e 14 gols sofridos. É interessante, o Atlético Goianiense tem uma estatística bastante inusitada. Em termos de finalização no gol, o Atlético Goianiense está no top 3 do Campeonato Brasileiro. Só que não está conseguindo transformar isso em gols, efetivamente. Né? Então falta um pouco de pontaria, talvez, para os seus atacantes. Mas a equipe do Atlético Goianiense, quando fica nessa situação muito dramática, realmente lá na última colocação, né? O Atlético Goianiense que nos últimos anos subiu, desceu, subiu de novo, enfim, conhece bastante esse enredo. A questão principalmente é a questão mental, né? A equipe, por exemplo, fez uma boa partida contra o Bahia no meio de semana, fez 1-0, só que daí tomou um gol. Tudo bem, a gente pode discutir questão de arbitragem e tal, não é o caso aqui. Mas porque abdicou de jogar, ficou só se segurando ali no 1-0, tá um desespero danado e acabou não conseguindo segurar aquela que seria a primeira vitória em casa do Atlético Goianiense. Então, essa questão mental, né, do time realmente ter confiança, é isso que está faltando principalmente aí no Atlético Goianiense para dar uma descolada ali da zona de rebaixamento. É verdade que a zona de rebaixamento esse ano do Campeonato Brasileiro está muito embolada, né? Tem vários times importantes ali nessa situação. Então, eu acho que, respondendo diretamente à sua pergunta, primeiro o Atlético Goianiense tem que colocar a cabeça no lugar, ter um pouco mais de confiança, né? O Wagner Mancini está tentando fazer isso com o seu elenco, com os seus jogadores, e aí sim começar a, quem sabe, ganhar também em casa. A partida agora é fora de casa, não vai ser fácil, obviamente, enfrentar o Flamengo no Rio nunca é fácil, mas dá para o Atlético Goianiense ali montar, né, um sistema defensivo um pouco mais eficiente e partir para o contragolpe, que foi assim, inclusive, que ele fez 1-0 contra o Bahia, né, jogando em uma ou duas bolas ali. O gol do Atlético Goianiense saiu dessa forma, em 3 toques, a equipe do Dragão já estava cara a cara lá com o gol do Bahia. Agora, o Dragão realmente vai ter um segundo turno aí meio complicado, vai ter que
como eu disse, né, ter mais confiança e tal, e começar a jogar um melhor futebol. Ah, mas aí o torcedor vai olhar a tabela e falar assim: "Não, Edu, depois do Flamengo a vida é tranquila, é o Botafogo em casa e o São Paulo fora. Tá bom para você a tabela do Atlético Goianiense não terá vida fácil".